paz do Senhor a todas, amadas irmãs. Eu louvo a Deus por mais um momento especial que Ele nos proporciona por meio desse vídeo. Um momento de reflexão sobre a palavra de Deus, em que o Senhor Jesus fala por meio do Espírito Santo aos nossos corações. Eu gostaria de convidá-las vocês a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Ruth, no capítulo 1, nos versos 19, 21 e 22. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comovia por causa delas. E diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltou dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da seca das cevadas. Amadas irmãs, hoje nós iremos falar de uma mensagem muito importante, porém um pouco que nos traz um pouco de reflexão. Deus tocou meu coração bem no início da semana, quando Ele me tocou a orar pela madrugada, bem no início da semana, a falar sobre luto. E hoje nós iremos falar sobre o luto de Noemi. A visão do Senhor sobre o luto. Como é passar pelo luto? O título da nossa reflexão hoje é: Deus está conosco no luto. Confesso a vocês que quando o Senhor tocou meu coração para falar sobre isso, eu fiquei assim bastante preocupada. Porque assim como algumas de vocês aí, eu já tive algumas experiências duras em relação ao luto. Na verdade, o ser humano, ele não está preparado nem sequer para falar sobre luto. Porque luto é algo muito doído, doloso, que traz incômodo para a nossa alma. Mas é um fato que é recorrente à humanidade. Então o Senhor nos convida a pensar sobre isso, a refletir sobre isso diante das suas escrituras. Quando o Senhor me falou meu coração naquela madrugada, eu falei: Senhor, só o Senhor para falar comigo, para que eu possa transferir por meio do vídeo, no fim de semana, um assunto tão difícil. Nós cristãos temos que estar ligado a tudo aquilo que o Senhor fala aos nossos corações. Hoje eu convido vocês para falar sobre Noemi. Noemi, uma mulher que passou por 3 lutos. Ela perde o seu marido, né? Ela perde Elimeleque, ela perde seus 2 filhos, Malom e Guiliom. Você já parou para pensar sobre Noemi? Muitas das vezes a gente se pega nessa história refletindo sobre aspectos relacionados a Ruth, que são tão importantes, como a amizade, um vínculo forte, como de adoração a Deus, né, de fidelidade. Mas hoje nós vamos refletir sobre uma outra parte desse contexto, porque o mesmo texto ele tem diversas partes de reflexões, né? E Noemi, uma mulher que antes, pelo que eu observo na sua história, uma mulher que que o seu próprio nome diz, agradável, suave, e eu creio que combinava muito com a sua personalidade. Porque não é comum
duas noras após a morte do seu esposo, que agora não existe um vínculo que a faz acompanhá-las. No entanto, as duas noras, a Bíblia traz que elas choram muito. Elas choram muito neste momento de separação. Claro que órfã resolve voltar para sua família, mas ela também chora, ela também sente muita separação. E Ruth, com seu amor tão grande por Noemi, a acompanha. Com certeza a Noemi era uma sogra muito especial. Era uma sogra que trazia alegria às suas noras. Diferente de alguns mitos e algumas brincadeiras que fazem em relação à sogra, Noemi era uma sogra diferente. Porém, Noemi agora se encontra em um momento tão difícil. E para a gente refletir sobre isso, eu gostaria de convidar você para entender o que é luto. O que é luto? Luto é uma profunda tristeza, uma profunda angústia, uma extrema tristeza, uma extrema angústia no momento de separação, de perda de algo ou alguém. Quando o dicionário traz essa expressão algo ou alguém, ela correlaciona com a visão psicanalítica, uma abordagem teórica da psicologia, que diz que o luto não é somente quando nós perdemos uma pessoa querida. O luto também é quando nós perdemos um objeto de amor. Quando nós perdemos sonhos e expectativas que nós temos a algo. Quando uma mãe, por exemplo, em período gestacional, perde o seu filho, ela vivencia o luto daquele filho que ela ainda nem conheceu. Daquele filho que as suas experiências foram experiências de expectativas futuras e gestacional. E muitas das vezes o pai, que não é aquele que está mantendo ali no ventre, vivencia o luto daqueles sonhos que foram projetados para aquela criança. Aquele filho perfeito, aquele filho que ia abençoar a família. É um luto. Freud chega a dizer que uma criança, quando tem um animal de estimação ou um brinquedo que gosta muito, que tem um vínculo forte, no momento que perde esse vínculo, esse objeto de amor, vivencia o luto. É o luto da criança, é o luto daquela pessoa, é a dor da separação. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre a dor da perda de uma pessoa. É uma dor insuportável. É um momento de deslocamento emocional onde envolve um trabalho, segundo Lacan, dentro da psicanálise, um trabalho bem doloso, um trabalho difícil. Muitas das vezes, você que está aí me ouvindo, disse: Viviane, mas eu perdi o meu filho. Era o meu mundo, o maior presente que Deus me deu. Eu perdi o meu marido, nós tínhamos uma história de muitos anos juntos. Eu posso compreender a sua dor. Eu não posso dizer, eu sei o tamanho da sua dor, mesmo eu tendo algumas perdas. Nós não conseguimos sentir de fato a dor do outro. Porque esse vínculo, ele é tão subjetivo, ele é tão estreito, é uma relação tão individual entre a pessoa e a outra pessoa amada, que eu posso compreender a sua dor, principalmente eu que já passei, você aí que já passou por isso. Quanto dói, uma dor que rasga a nossa alma, que nos traz tanta tristeza. E às vezes nós, como mesmo sendo cristão, servindo a Deus, tendo a nossa fé tão firme na rocha, neste momento nós nos tornamos tão frágil, tão fraco. E assim Noemi estava. Nós observamos aqui, quando Noemi
Uma mulher que tinha uma família linda. Uma mulher que com certeza tinha uma vida estável em Belém, que passa por um momento de dificuldade financeira e vem para Moabe, uma terra estrangeira, uma terra, né, que adoravam a deuses diferentes, a deuses pagãos. Naquele momento ela perde seu esposo, ela vive o luto conjugal. E depois de 10 anos, após os seus filhos terem casado com moabitas, ela perde os seus 2 filhos. Uma mulher viúva naquela época era uma mulher que não tinha ninguém por ela. Como a mulher não tinha poderes políticos, as mulheres não faziam parte de algumas questões, então a mulher era vista como a dependência de um homem. Se ela ficava viúva e tinha um filho, ela estava salva, a sua geração estava salva. Mas agora, Noemi perdeu o seu marido, perdeu seus 2 filhos. E eu vejo aqui um sentimento de desesperança. Quando ela diz assim às suas noras, volte para casa. Volte à casa dos seus pais. Olha a minha idade, eu não poderei gerar filhos para casar com vocês. Ela não tinha esperança em algo sobrenatural que Deus ia fazer. Isso é comum no momento de luto. Segundo os estudos, existem 5 etapas do luto. 5 etapas do luto emocional. Que é aquele primeiro momento de negação. Você diz, eu não aceito essa separação. Eu não aceito, eu não admito viver sem essa pessoa. Porque tudo aquilo que a gente tem, aquela relação de amor, o que farei com ela? Depois vem o segundo momento, que é o momento de raiva, onde você fica com raiva. Talvez no seu luto você sentiu raiva até de Deus, assim como Noemi fez. Noemi chegou a dizer, que quem tinha dado a amargura era o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso afligiu ela tanto. Também existe outro momento do luto, que é o momento da negociação, onde você fala, Senhor, tantas pessoas com um coração tão cruel, e eu, esse meu ente querido, uma pessoa tão amada, uma pessoa tão especial. Ah, Pai, tudo que eu já fiz na Tua presença, tudo aquilo que eu já fiz na Tua obra, por que o Senhor permitiu isso? Senhor, eu prometo ser fiel a Ti muito mais. Mas devolve esse meu ente querido novamente. É um período de negociação. Depois da negação, da raiva, negociação. Agora vem um momento muito difícil. É uma fase que geralmente é a maior dentro das fases do luto, que é a depressão. Alguns estudiosos, dentre eles Freud, que estuda o emocional, se dedicou a estudar, a entender o emocional do ser humano, que é o pai da psicologia. Ele traz o luto como uma fase de melancolia, fase de tristeza, falta de perspectiva para o futuro, tristeza, desejo até de morte. O momento de depressão, ele é triste. E eu imagino que Noemi, quando diz aqui no versículo 19, no versículo 20, que ela diz assim, não me chameis de Noemi, Noemi significa agradável. Me chama de Mara, porque estou com meu coração amargurado. Amargura, tristeza, falta de esperança, de expectativa. Tudo isso faz parte do momento de depressão, dentro do processo de luto. E aí, depois desse momento tão difícil, nós entramos para a segunda fase, a quinta fase, que é a fase de aceitação. Muitas vezes essas fases, elas não são em ordem. No mesmo momento que a pessoa está na fase depressiva, ela pode voltar para a fase da raiva, ela pode voltar para a fase da negociação, da barganha, Mas após
todos esses processos psicológicos tão doloridos. E quem viveu sabe o quanto é difícil. Como viver sem aquela pessoa? Como, Senhor, escrever uma nova história para mim sem essa pessoa que eu amo tanto? É um momento muito difícil. Mas que nós cristãos, nós temos uma certeza, que Jesus está conosco. Porque Jesus diz assim, na sua palavra, lá em João 16, versículo 33. Ele diz que no mundo tereis aflições, mas tende ânimo. Eu venci. Ele está conosco. Em meio aos momentos de raiva, de negação, de negociação, de depressão, Jesus está com você. Por mais que a sua dor seja tão grande, a sua aflição seja tão grande, que faz com que as suas percepções futuras se tornem tão obscuras, Ele está lá. Ele está lá. E o luto faz parte da nossa vida. E o que Jesus, irmã Viviane, pensa sobre o meu luto? Ele está com você. E Ele tem compaixão do seu luto. Eu quero convidar você para refletir comigo lá sobre a viúva de Naim. Lá no livro de Lucas, capítulo 7, nos versos 12, que diz assim: E quando chegou perto à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. O Senhor tem compaixão de ti nesse momento difícil. Sabe o que é compaixão? Compaixão não é pena. Compaixão não é dó. Sabe o que é compaixão? Compaixão é um sentimento de piedade com a dor do outro. Jesus tem um sentimento de piedade com a sua dor. Mas é importante nós compreendermos que o luto, ele precisa ser vivido. Se você tem esse momento de perda e você diz assim: Senhor, já que o Senhor levou esse meu ente querido, tira essa dor. Faz com que eu acorde sem nada. E é importante que nós vivenciamos esse momento de dor. Porque Deus, Ele nos fez completo, como um ser tão perfeito. E Ele sabe que vivenciar essa dor, vivenciar esses momentos em que você acha que não vai conseguir viver, que você é capaz de dar um passo à frente, um momento que você se sente tão perdido, é importante que você vive para a sua saúde mental e emocional. E o mesmo Deus que fez você com todas as suas estruturas físicas e com as suas estruturas psicológicas, emocionais, cognitivas, espiritual. Ele sabe que você precisa. Ele tem compaixão. Ele tem sentimento de piedade a você. E Ele colocará pessoas. Ele colocará recursos, pessoas, momentos para te ajudar. Ajudar você a viver isso. E trazer grandes lições a este momento. É importante, durante essa semana, quando eu estava falando: Senhor, como eu vou falar uma palavra tão difícil? E o Senhor tocou meu coração. É importante que nós entendamos o propósito que Deus tem em todas as coisas na nossa vida. Deus tem propósito na nossa vida até no momento da nossa dor. Talvez eu, se não tivesse passado por um luto tão difícil, separação da minha mãe aos 9 anos, hoje eu não poderia ter a experiência de compartilhar com vocês essa reflexão. Então, dentro desse processo emocional, é
é necessário que a gente vivencie. Tanto é que psicologicamente nós não indicamos que a pessoa, ao perder o seu ente querido, alguém vá e dê um remédio, deixa essa pessoa dopada, e essa pessoa não vivencia um momento ali de velório, um momento de enterro. Ela não vivencia ações que ocorrem nesse processo de perda, momentos tão tristes que rasga a alma da gente, mas que precisa emocionalmente ser vivida. Porque estudos sérios envolvidos nisso comprovam que pessoas que tomaram remédios, crianças que foram medicamentadas, tomaram remédios para não viver o luto, para não viver essa separação, para não passar por esse processo de dor. E ela depois volta à sua consciência nítida, tudo já passou, a pessoa não estava lá. E inicia o processo de luto, sem ter passado, sem ter vivenciado, experienciado aquele momento tão difícil de dor. E aí, apresentam consequências muito nocivas, até transtornos mentais sérios. Então, o Senhor tem compaixão de ti. Você sabia que Jesus também viveu o luto? Sim. Lembra na morte de Lázaro, seu grande amigo. Quem de vocês já perdeu um grande amigo? Porque existe amigos que é mais chegado do que irmão, né? Quando Jesus chega até ali e se depara com as irmãs de Lázaro desesperadas, chorando, né, com uma grande tristeza. Eu percebo que elas estão num processo de raiva. Elas dizem assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus chora. Jesus chora naquele momento. Jesus sabia que ele iria ressuscitar Lázaro, mas ele chora. Sabe por que ele chora? Porque ele se compadece das pessoas que estavam ali. Ele se compadece da sua própria dor, ao pensar que o seu amigo querido não está ali neste momento. Trouxe aqui dois exemplos bíblicos da viúva de Naim, filho da viúva, e de Lázaro, que o Senhor entrou com intervenção e eles ressuscitaram. A morte foi vencida. E aí você pode dizer: o fim da história é diferente, tia Vivi. O fim da história é diferente. Mas eu quero trazer dois exemplos bíblicos de que o fim da história não foi a ressurreição. Um deles é João Batista, filho amado, em que os dois tinham um elo desde a fase maternal, da fase que eles estavam lá no útero, fase uterina. Já existia uma relação de amor entre Jesus e João Batista. E João Batista foi morto de uma forma tão cruel. Foi cortada a sua cabeça e entregue a uma mulher que era amante do Herodes. Jesus perde o seu amigo por amor à tua palavra. Saber que o seu amigo morreu por amor à tua palavra. Que dor, e de uma forma tão cruel, tão cruel. João Batista não estava doente. João Batista não passou por um acidente. João Batista foi cruelmente assassinado. Cortaram sua cabeça. E quando os discípulos fazem o sepultamento do corpo sem a cabeça, e eles vão contar a Jesus, Jesus se entristece. Jesus pede para ir até o deserto. Ele quer ficar sozinho. Mas a multidão não quer deixar Jesus sozinho. E Jesus, em meio à sua dor, ele vê a necessidade da multidão. Talvez você está num momento de dor e você olha para os lados e você vê a necessidade do seu outro filho. Porque você perdeu um, mas o outro está ali, passando luto com você e precisa de você. Talvez você olhe
para a dor do seu esposo que partiu, mas você olha que você tem filhos que precisam de ti. E aí nós temos aquele grande milagre da multiplicação dos pães. E quando o nosso Jesus morre, Deus demonstra sua tristeza, a terra tremeu, o sol se escureceu. É um momento difícil, mas Deus está com você. Deus está com você. Você vai vivenciar esses momentos de dor se você estiver diante do luto. Mas Deus está com você no luto. E aqui, na vida de Noemi, não foi diferente. Após viver esse momento de amargura de alma, Deus vai cuidando da saúde espiritual e da saúde emocional de Noemi. Coloca suportes nesse momento que parece que ela vai cair. E Noemi vai criando esperanças novamente. E projeta um plano de redenção para sua família. E aí, Deus a abençoa de uma forma tão especial, que Ruth se casa e ela se torna a ama, a cuidadora do filho de Ruth. Ela se torna a ama, a cuidadora de Obed, que é a descendência. Da descendência, eu quero ler com você essa parte que é muito especial. Muito especial, que está lá em Ruth, que diz assim: ele será recriador da alma, ele será recriador da alma. Sua alma parecia que estava morta, mas ele renova suas forças e conservará a tua velhice. Conservará a velhice de Noemi, pois tua nora que te ama, Deus colocará pessoas que amam vocês neste momento. Eu me lembro que quando eu passei por essa situação, Deus colocou pessoas para cuidar de mim. Teve. E ela é melhor do que 7 filhos. Nenhum filho. Isso foi uma comparação. Nenhum filho é substituído. Fica saudade. Passam-se os anos, você fica com uma saudade. Eu perdi a minha mãezinha há 28 anos atrás. Ficou a saudade. Muita saudade. Mas Jesus esteve com aquelas 4 crianças e nos guardou e nos ajudou a vencer o luto, a ficar de pé, com muita saudade, mas ficar de pé, porque eu não estava sozinha, você também não está sozinho. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua mãe, sua ama. E a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Olha que privilégio. Depois do momento de dor, você viverá momento de bonança. Ele está com você. Ele se compadece de você. Noemi vive momentos de bonança. Que privilégio lindo de poder cuidar, educar alguém que fará parte da geração de Jesus. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Dentro da psicanálise, todo esse amor, toda essa relação, esse processo árduo, emocionalmente ele precisa de um deslocamento, porque a pessoa, o objeto, que é uma linguagem que utiliza simbólica na psicanálise, aquele objeto de amor, ele não está lá. E é como se toda aquela dimensão de amor, emocionalmente, ela precisa ser vinculada a outras coisas. Você não vai ter uma anamnésia, você não vai esquecer. Mas todo este amor, Senhor, vai te ajudar a você vincular para outra coisa. Eu ainda amo minha mãe, eu ainda tenho saudade,
Mas o Senhor me ajudou a fazer esse trabalho